E senhores, beleza, o Alex. Então o vídeo, acho que eu já falei alguma coisa a respeito antes. Eu até já queria fazer esse vídeo antes, e talvez de maneira fragmentada eu já tenha realmente falado alguma coisa a respeito. É sobre a questão muçulmana. Eu acho que nesse vídeo eu apenas vou repetir aquilo que na verdade eu já falei outrora, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Acho que poucas pessoas pensam a respeito da possibilidade de talvez não os muçulmanos estarem corretos, o que até nem eu acredito. Mas assim, a possibilidade de eles possuírem alguma, entre aspas, justificativa de Deus para fazer algumas coisas que eles fazem, comumente. Por exemplo, as invasões, as jihadis, né, contra o Ocidente, acho que talvez principalmente contra a Europa, a maior parte dos ataques muçulmanos contra o estilo de vida ocidental foi, na maior parte das vezes, contra a Europa. E essas jihadis, inclusive alguns argumentam, na minha visão, um pouquinho, talvez não retoricamente, mas não entendendo exatamente, ou até de maneira retórica, tentando esconder um pouco a verdade, no sentido de dizer que houve muito mais jihadis do que invasões cruzadas católicas, ou de repente até talvez de alguma outra religião, cruzadas católicas contra os muçulmanos. Né? E isso, na minha visão, é uma ligeira falácia. Se você for, em relação às cruzadas, pode até ser, não teve tantas cruzadas assim em comparação com invasões muçulmanas nos territórios europeus. Pode até ser, mas a comparação não é essa. A comparação seria mais justa se fossem as jihadis de 500 anos atrás, as jihadis atuais, e sim, é um número muito alto, não estou justificando elas, pelo menos num primeiro momento, e talvez nem num segundo, vocês vão entender a minha visão. Só que você tem que levar em consideração não só as cruzadas, mas também todos os ataques ocidentais e nações ocidentais contra os muçulmanos. E, talvez não necessariamente em nome de religião, mas em nome do sistema político e econômico. Militar também. E até cultural contra o Estado Islâmico. Então, se você for contabilizar não só os ataques talvez organizados pela Igreja Católica, mas também levar em consideração os ataques diretamente organizados pela Igreja Católica e, tirando estes, os muitos atentados, que eu já poderia chamar dessa forma, não necessariamente terroristas, mas os muitos atentados de uma sociedade ocidental contra a sociedade muçulmana, então aumentaria muito a quantidade de ataques ocidentais aos muçulmanos. Então eu diria que realmente houve muita ingerência. Então eu não posso dizer que foram feitas muito mais jihadis do que cruzadas. Depende. Talvez do ponto de vista religioso, sim. Agora, do ponto de vista de quantidade de ataques ocidentais contra o Oriente Médio muçulmano, vamos dizer assim, houve muitos, cara. Então você não tem como comparar. Esse número, comparando apenas as cruzadas, é um número talvez meramente retórico, porque ele não exprime toda a verdade em relação a isso. Não que eu seja totalmente favorável a muçulmanos, não concordo com a fé deles. Mas, por uma questão de justiça, vamos equilibrar as coisas e ver quantos ataques realmente foram feitos. Né? Isso sem contar que existe a possibilidade da Igreja Católica ocultamente estar financiando talvez alguns ataques ocidentais, não necessariamente das cruzadas, contra os muçulmanos. Né? Existe, no mínimo, essa possibilidade. A ONU, inclusive, pelo que eu imagino, também chegou a fazer algumas interferências, algumas ingerências militares contra os muçulmanos. Então esse número seria... E vamos tentar um pouco, talvez, colocar Deus na jogada. Tive a oportunidade de assistir, acho que o documentário do Brasil Paralelo, né? E há, talvez não um erro, mas uma falta de consideração, porque analisam a questão histórica apenas do ponto de vista com os princípios históricos, sem esquecer, eventualmente, dos princípios mais importantes, que seriam os princípios divinos. Né? No Velho Testamento, quando, por exemplo, os israelitas, os judeus, ou também assim chamados hebreus, não obedeciam a Deus, eles perdiam a mão de bênção. Claro que eu posso generalizar isso eventualmente para qualquer nação, não que eles obedeçam, mas a partir do momento que eles comecem a ser maus, mesmo que eles não conheçam a Deus, mas eles violem talvez a própria essência humana, que muitas vezes é clara, que você não tem necessariamente princípios na sua cabeça contrários à própria essência humana, alguns frutos do Espírito, que na verdade já são claros, já estão na própria consciência do ser humano. E a partir do momento que você não obedece nem isso, Deus tira a sua mão de proteção e a sua mão de bênção. Pelo menos é assim que se acredita ou se interpreta a Bíblia, de acordo com a visão que eu tenho.
Isso então poderia acontecer com qualquer nação. Nos judeus é mais fácil de caracterizar, porque além desses princípios de consciência que eles tinham naquela época do Velho Testamento, eles tinham a lei. Então, a partir do momento que eles desobedecessem alguns dos mandamentos de Deus, não só vinculados às leis dos 10 mandamentos, o simples fato de serem maus em algumas situações, idolatrarem, esquecerem a Deus, violarem principalmente o primeiro mandamento, Deus tirava a mão de bênção. Então, peraí, se os judeus eram desprotegidos e até atacados por outras nações, a partir do momento que eles desobedecessem a Deus, outras nações, inclusive depois de Cristo, não que elas desobedecessem a Deus, mas desobedecessem talvez a própria essência do ser humano, princípios como a mansidão, a bondade, o excesso de libidinagem, assim, o excesso de sexualidade ilícita, quando eles causassem esse tipo de pecado, Deus tiraria a mão de bênção. Então, eventualmente, pode ser que na Europa, por conta do acúmulo de pecados também decorrentes de Roma, mais somados à questão da Europa, mais ou menos já quase medieval, pré-medieval, como eles tinham pecado principalmente na região ibérica, isso talvez tenha de alguma forma se alastrado, acabou liberando, de certa forma, pela parte de Deus, que os muçulmanos gerassem algum tipo de ataque, aí principalmente na Europa ibérica, né? E talvez tenham subido para outras regiões. Claro que existe a possibilidade também de mancomunação de muçulmanos com, sei lá o que tinha na época, de católicos e resto de europeus e excesso de europeus, que eventualmente poderiam ter manipulado a situação, falado assim, ó, de alguma forma ataquem os europeus, porque daí a gente vai demonstrar para a Europa que nós somos verdadeiramente necessários. Não sei se isso iria acontecer, parece um raciocínio um pouco forçado demais. Mas o primeiro raciocínio não é tão forçado assim. Deus permite o sofrimento a partir do momento que haja pecado. Se essas sociedades eram muito desobedientes a Deus, ou o próprio conceito da essência humana, naturalmente que Deus tiraria a proteção e a bênção. Então, se eventualmente os europeus foram atacados pelos muçulmanos, é talvez porque eles merecessem. É apenas esse questionamento que eu lanço, né? E eu acho ele absolutamente relevante, inclusive para fins históricos. Né? Eu não acredito que nós devamos estudar a história fora, talvez, do arcabouço principiológico e da consideração, do arcabouço principiológico divino e da consideração de que Deus é o Senhor da história. Talvez, de novo, os europeus não teriam sido atacados se tivessem sido mais tementes a Deus e mais responsáveis e respeitosos da dignidade humana em geral. Né? Além, se eventualmente tivessem já algum conhecimento evangélico, pior ainda, porque daí já teriam como ser julgados, porque já teriam conhecimento, já saberiam o que fazer. Então existe a possibilidade dos europeus apenas retalharem aquilo que no final eles mesmos mereceram. Se eles retiraram os muçulmanos do seu próprio território, é porque no final os muçulmanos entraram com uma certa justiça. Né? Então eles apenas reconquistaram o que dava para ter sido mantido desde antes. Mas como eventualmente pode ter havido pecado, Deus tirou a mão de proteção, os muçulmanos entraram. Eventualmente o coração dos muçulmanos foi turbado para poder invadir. Isso aconteceu algumas vezes na época de Israel. Israel pecava, vinham os povos laterais, os povos ali vizinhos, e dava ali uma chamuscada. Não que eu seja totalmente favorável a isso, porque guerra não é uma coisa totalmente agradável, mas é às vezes assim que as coisas funcionam. O excesso de pecado pode levar Deus a tirar a mão de bênção. E no Novo Testamento as coisas não são tão diferentes assim. Né? É uma história até que pode ser citada, que houve um casal, eu nunca lembro direito o nome deles, acho que é Ananias e Safira, na Bíblia, talvez já tenha até sido comentários a respeito, e como eventualmente eles foram tentar, vamos dizer, pagar o dízimo de uma maneira, não digo incompleta, nem lembro se eles exatamente iam pagar dízimo, eles iam dar uma oferta ou pagar um dízimo, e eles queriam ficar talvez com uma parte do dinheiro, para ficar com uma parte do resgate, e como eles fizeram de uma maneira que não foi totalmente leal com Deus, porque eles não precisariam dar esse dinheiro desde o início, Deus não estava obrigando eles a nada, mas eles queriam dar e ficar com uma parte, como eles acabaram gerando essa conduta, Deus tirou a mão de bênção deles e acabou permitindo, vamos dizer assim, que eles fossem mortos, né? E talvez eu creio que essa morte foi sobrenatural, não foi ninguém que chegou e matou eles, né? A possibilidade de que anjo tenha feito isso, mas eu acho que não. Então Deus permitiu realmente, ou até eventualmente os matou, ou pelo menos permitiu que fossem mortos, porque eles acabaram ou pagando dízimo ou dando uma oferta do jeito errado. Então é isso que é claro que é um caso individual, mas é essa reflexão que eu gostaria de causar. Será que os muçulmanos realmente teriam atacado? Se a Europa fosse correta diante de Deus, pura realmente, então isso fica aí para a reflexão de vocês. E também não que eventualmente os europeus não tenham
algumas coisas interessantes, alguns talvez até bons exemplos posteriores, mas não que isso seja suficiente para a caracterização de uma verdadeira obediência cristã. Mas valeu, essa reflexão, valeu, Deus é bom.